Olá! Uma das importantes funções do sistema imunitário, o imunológico, é proteger o organismo de doenças causadas por invasores estranhos, como por exemplo micro-organismos, as bactérias, os vírus, os fungos e parasitas, os vermes. Tem também um papel muito importante no aparecimento e desenvolvimento do cancro. Em primeiro lugar, tem que diferenciar entre o que pertence ao organismo, o próprio corpo, e o que não pertence, que é estranho ou não do próprio corpo. Nesta última situação, são identificados como antigénios, portanto, qualquer substância que o sistema imunológico possa reconhecer e estimular uma resposta, e vai dar-se início a uma resposta imunológica de forma a defender o organismo. Poderemos então dizer que uma resposta imunológica normal e bem-sucedida consiste em reconhecer um antigénio estranho e potencialmente nocivo, claro, ativar e mobilizar as defesas para o combater com resolução da situação. Importa referir que no final deste processo ficam retidas as células de memória, constituindo a imunidade adquirida, cuja função é, num próximo encontro com o antigénio, com o invasor, dar uma resposta mais vigorosa e eficaz. É esta imunidade adquirida que está na base da vacinação. Mas se houver uma disfunção ou alteração do sistema imunológico, esta resposta fica claramente comprometida e vão surgir determinadas doenças. Devemos, pois, ficar atentos a alguns sinais de alerta, como, por exemplo, infecções frequentes e mais graves, que necessitem de hospitalização, que necessitem de antibióticos endovenosos, ou que sejam infecções invulgares causadas por um micro-organismo raro, ou que sejam infecções persistentes, que não desaparecem completamente ou que desaparecem lentamente, e infecções recorrentes que se curam e voltam a aparecer após a cura. Isto pode significar uma diminuição da função do sistema imunitário. É o que acontece nas doenças de imunodeficiência, como por exemplo o cancro e o VIH, o SIDA. No entanto, há situações em que o sistema imunitário ataca o próprio organismo, ataca-se a si próprio. Chamam-se doenças autoimunes, como por exemplo uma artrite reumatoide ou o lúpus, em que reage o organismo de maneira excessiva. Nas doenças alérgicas, por exemplo, a alimentos, a fármacos, a doenças alérgicas sazonais, ao pólen, a determinadas substâncias, ao látex ou a picada de insetos. O que acontece é que o organismo reage de uma forma inadequada e exagerada a uma substância normalmente inofensiva. Existem algumas situações predisponentes a uma baixa imunidade. Maus hábitos de vida, uma má alimentação, abuso de álcool e de drogas, stress prolongado, falta de repouso adequado, doenças crónicas, determinadas terapêuticas imunossupressoras, radioterapia, a quimioterapia. Como poderemos então fortalecer o nosso sistema imunitário? Vamos ouvir algumas sugestões multidisciplinares nesse sentido. Olá! O exercício tem um efeito significativo no normal funcionamento do sistema imunitário, mediado por múltiplas vias. Independentemente da idade, do sexo e do peso, níveis aumentados de aptidão cardiorrespiratória, isto é, de capacidade de resistir à fadiga,
e a realização regular de exercício com intensidade moderada a vigorosa têm demonstrado estimular a resposta imunitária em certas doenças, incluindo cancro, VIH, bem como as respostas imunitárias à vacinação. O exercício pode proteger-nos da infecção através do reforço da imunidade. Os adultos idosos, identificados como uma população particularmente vulnerável, estão suscetíveis à imunossenescência, isto é, a desregulação imunológica que ocorre com o envelhecimento, a qual também pode ser agravada pela inatividade física. A boa notícia é que esta condição pode ser retardada através da prática de exercício físico. Mas atenção, porque nem sempre mais exercício é melhor. Nos atletas de alto rendimento, a capacidade do organismo reagir a agentes infecciosos está acentuadamente reduzida. Os estudos que têm vindo a ser realizados com este grupo da população indicam que as cargas de treino elevadas, os eventos de competição e o stress fisiológico, metabólico e psicológico que acompanha estes contextos está associado à disfunção imunitária, inflamação e lesões musculares. Que exercício é aconselhável realizar? Participe em 30 a 60 minutos 5 vezes por semana de exercício com intensidade moderada a vigorosa, isto é, que lhe permita sentir a temperatura corporal aumentada, juntamente com a respiração e o batimento cardíaco mais acelerados que na sua rotina diária. Mesmo que a duração semanal do exercício realizado seja inferior a esta, poderá beneficiar de melhorias na sua saúde. Caminhe ou corra no exterior, de preferência em contacto com a natureza. Se isto não for possível, caminhar num lugar dentro de casa ou subir e descer o primeiro lance de escadas do seu andar ou casa são boas alternativas. Utilize o peso do seu corpo para combinar a realização de tarefas domésticas com movimentos adicionais. Por exemplo, quando estiver a confeccionar as refeições, aproveite para fletir cada um dos joelhos alternadamente, de modo a elevar o calcanhar até às nádegas. Ou, quando estiver a estender roupa, coloque a mesma num recipiente no chão e faça um agachamento cada vez que tiver que pegar numa peça de roupa para estender. Retire partido da tecnologia para praticar exercício. Faça sessões de treino ou aulas de grupo à distância do seu ginásio, em direto ou em diferido. Combine uma sessão virtual de exercício com amigos ou familiares. É primordial encontrar formas criativas de praticar exercício. Diminuir o tempo passado em comportamento sedentário até um máximo de 8 horas por dia também deve ser um objetivo a atingir. Fazer exercício regularmente é fundamental para melhorar o seu sistema imunitário, aliviando a intensidade de sintomas de uma infecção e acelerando os tempos de recuperação. Se tiver dúvidas acerca das melhores opções de exercício físico para o seu caso, procure ajuda. Olá! Dos muitos fatores que podem afetar a imunidade, aqueles a que damos menos importância são os fatores psicológicos, como o stress, a ansiedade e a depressão. No entanto, são dos que mais impacto têm na nossa imunidade, tornando o organismo mais suscetível a determinadas doenças. Ou seja, quanto mais ansiosos, deprimidos ou estressados, entre outras perturbações nós tivermos, mais as nossas barreiras de proteção serão fragilizadas, o que nos irá deixar mais vulneráveis a diversas patologias. E estas vão desde uma infecção, a crises alérgicas ou a outras doenças como as autoimunes ou as perturbações associadas a uma predisposição genética. Quando estamos numa situação de stress intenso, cuja causa pode ser o trabalho ou uma preocupação excessiva, frustrações e traumas vividos de uma forma constante e exagerada, quando não temos uma rotina de sono, de alimentação e de exercício físico, criamos as condições para o desequilíbrio e a falta de harmonia do nosso organismo. O que podemos então fazer para mantermos essa harmonia e equilíbrio? Mantenha a sua mente no presente. Os excessos de preocupações no futuro geram ansiedade e o excesso de passado leva a sintomas depressivos que enfraquecem o organismo e abrem brechas para os invasores se instalarem, levando à doença. A forma como pensamos, sentimos ou vivemos as situações que levam ao stress, à ansiedade ou à depressão vão afetar diretamente a forma como o organismo irá reagir. As práticas de meditação podem auxiliar a manter esse estado. Faça atividades que lhe deem prazer e que tragam tranquilidade,
felicidade e relaxamento. Mantenha-se em contato com pessoas que são importantes na sua vida. E encontre um tempo só para si. Vamos agora relaxar e descansar um pouquinho? Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos e procure respirar agora profundamente. Inspire devagar e solte o ar bem lentamente. Não há nada para fazer neste momento. Está somente no aqui e agora. Aproveite para descansar. Respire e deixe entrar o som do silêncio que limpa a sua mente. Inspire devagar e expire bem lentamente. Aprecie o silêncio da sua mente como quem escuta uma música clássica. Sem pressa. Relaxa o corpo. Relaxa a mente. Devagar. Bem devagar. Enquanto uma agradável sensação de harmonia e de bem-estar começa a invadir o seu corpo. Sem pressa. Relaxa o corpo, relaxa a mente e aproveite este momento. Sinta a paz e a tranquilidade que começam agora a invadir todo o seu corpo. E simplesmente aproveite. Faça mais uma inspiração e expire lentamente, tranquilamente. E agora, no seu tempo, pode abrir os seus olhos devagar, lentamente, tranquilamente. Cuide de si, cuidando tanto da sua saúde mental como da sua saúde física. Olá! É frequente vermos artigos e notícias sobre a relação entre a alimentação e o sistema imunitário, com destaque para alguns alimentos específicos, nutrientes ou suplementos que nos protegem contra infecções. Atualmente encontramos com facilidade na comunicação social e na internet dicas para reforçar o sistema imunitário. A ideia de reforço da imunidade é muito apelativa, mas também muito vaga. O nosso sistema imunitário é muito complexo, influenciado por tantos fatores que o foco apenas na dieta, num alimento ou especificamente num nutriente é uma ideia muito redutora daquilo que pode ser feito pela nossa imunidade. Isto passa por um estilo de vida saudável, uma dieta equilibrada, um sono adequado, exercício físico regular e uma boa gestão do stress. Para a imunidade, quer o excesso alimentar associado a condições como a obesidade ou diabetes, como as carências nutricionais têm impacto negativo no sistema imunitário, aumentando a suscetibilidade de infecções e a sua gravidade, como também a outras doenças. Qualquer nutriente que esteja em falta pode comprometer a resposta imunitária. Uma dieta desequilibrada, com consumo regular de alimentos muito processados ou pouco nutritivos, pode levar a carências de alguns nutrientes, comprometendo assim a eficácia das nossas defesas. Podemos destacar o papel fundamental dos micronutrientes, ou seja, as vitaminas e os minerais, na inflamação e modulação da resposta imunitária e redução do risco de infecções. As deficiências em zinco, selênio, ferro ou vitamina A, C ou D são algumas das mais estudadas. Assim, é importante que faça uma alimentação equilibrada para obter todos os nutrientes necessários para o normal funcionamento do sistema imunitário. Dê preferência a frutas e vegetais, procurando consumir 5 porções por dia para reduzir o risco de carências nutricionais. Individualizando alguns nutrientes, podemos destacar a importância do zinco, da vitamina C e da vitamina D pela sua importância no combate às infecções respiratórias. O zinco está presente em alimentos de origem animal, como as carnes, mas também no feijão, nozes ou produtos integrais. Em relação às carnes, deve favorecer carnes brancas e consumir as carnes vermelhas com moderação. Para a obtenção de vitamina C, consuma frutas e vegetais, especialmente os citrinos, a laranja ou o kiwi, o tomate ou os brócolos. Já a vitamina D está presente em poucos alimentos. Está presente, por exemplo, nos peixes gordos, mas é uma vitamina que é produzida através da radiação solar na pele,
Para a produção de vitamina D, então, reserve 15 minutos por dia para apanhar sol. Em caso de maior carência nutricional, fale com o seu médico para que o aconselhe quanto à necessidade de suplementação. Atenção, que alguns suplementos fornecem doses muito elevadas de vitaminas ou minerais que podem não ter benefício para o sistema imunitário e com potenciais prejuízos para a saúde a longo prazo. Após termos ouvido as sugestões que nos foram fornecidas, importa reter alguns pontos, nomeadamente que os comportamentos têm impacto no bom funcionamento do sistema imunitário, que é muito importante na defesa do nosso organismo e que, quando comprometido, aumenta a suscetibilidade a algumas doenças. Por outro lado, a gestão de um bem-estar psicológico e emocional, aliado a bons hábitos alimentares e à atividade física, constituem os pilares essenciais para a promoção da defesa e segurança do nosso organismo. Não se foca apenas num aspecto. Os benefícios são obtidos pela conjugação das diferentes vertentes. Estas têm que ser asseguradas de uma forma regular e continuada. Todas as sugestões que nos foram apresentadas são muito importantes e ajudam na maioria das situações. Mas casos há em que a abordagem tem que passar pelo apoio médico. Cuide de si.